Olá pessoal, bom, esse vídeo daqui vai ser sobre uma empilhadeira. Eu vou deixar o link na descrição, ela é toda impressa em impressora 3D, então na hora que você baixa o arquivo, já vem desse jeito daqui. Eu vou colocar aqui uma imagem dela pintada, de como fica, como eles orientam, né? Como eles sugerem. E seria basicamente o seguinte: aqui você tem um pallet, então isso aqui deve ser marrom, né, de madeira. Aqui você tem a parte que fica, seria o da cabine, né, do operador, e aqui a parte onde ele vai sentar tudo, então essa parte ficaria em cinza, pela orientação que eles colocam. Aqui já são já são as partes embaixo, então são em preto, direção, o trilho, tudo. E aqui seria em amarelo, para ficar naquela cor tradicional das empilhadeiras, né? Aqui, obviamente, os pneus, então você faz uma parte em cinza e outra parte em preto. E ali o assento, que também seria em preto. Então agora, o próximo passo é a gente começar a fazer essa pintura toda para depois fazer a montagem. Tá? Como sempre, eu vou usar o que a gente precisar colar, eu vou estar utilizando com cola instantânea. E o que der para fazer de encaixe, a gente encaixa só. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos fazendo a pintura e para ver como é que fica. Bom, eu vou fazer aqui a pintura primeiro das partes que não tem mistura, só para ficar mais fácil. Então, começando com o preto, tem algumas peças que já soltaram da base, né? Então provavelmente vai ter alguma coisa mais eu tenho que pintar algumas coisas meio fora do lugar, mas tudo bem. Então vamos acelerando as coisas para não ficar tão chato para o pessoal ver pintando.
Bom, pessoal, continuando aqui a montagem, isso aqui eu já estou alguns dias depois do início, como eu costumo fazer da seguinte forma. Como vocês viram, a pintura eu fiz acelerando, né, para não ficar muito chato, mas basicamente eu vou fazendo a pintura das partes maiores, onde não tem mistura de tinta, depois faço uns retoques, então eu espero secar, e depois que secou começo a fazer os retoques, aí faço a parte que tem que corre risco de misturar com outras tintas, que nem por exemplo aqui na calota, que eu tinha pintado de preto e depois tive que fazer o cinza e pintar aqui, depois então foi numa segunda vez, depois esperei secar de novo, aí depois fiz os parafusos, ou seja, isso aqui no final demora algumas horas ou às vezes, dependendo da complexidade, alguns dias. E agora chegou ao momento de fazer a montagem. Então eu vou montar, pelo jeito a maior parte das coisas dele daqui dá para encaixar. Então vamos lá, fazendo, quando for possível encaixar eu vou encaixar, senão eu coloco a cola se for necessário. Tá? Também se for o caso aí eu acelero se tiver, dependendo da situação. Esse banquinho está um pouco mais difícil, mas parece que vai encaixar. Se vocês quiserem, depois quando está terminada essa montagem, pode-se até pensar em fazer alguns retoques, caso seja necessário. Por exemplo, esse banquinho seria um forte candidato a fazer um retoque, porque na hora de montar saiu um pouco da tinta, mas eu não vou fazer esse retoque. É só para vocês terem uma... Talvez eu faça depois de finalizado. Vamos ver. Banquinho, agora aqui a direção. Até aqui foi tudo com encaixe. Essa parte daqui é que eu creio que eu vou precisar colar, porque nessa parte daqui ele até deve encaixar, mas eu não sei o quão firme vai ficar. Vocês podem ver que fica meio frouxo. Vamos ver aqui se colocando assim já é suficiente, mas eu creio que vai ser melhor para manter a firmeza da empilhadeira se fizer a colagem. Como eu falei, depois qualquer coisa faz um retoque. Mas aqui eu vou colar com a cola cola de secagem rápida, né? Aquela super cola, no caso aqui eu estou usando a Super Bonder. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Sempre cuidado para não colocar cola demais. No caso aqui eu acho que até ficou cola demais, mas cuidado na hora de mexer para não colar os dedos também. Secagem rápida é só a gente segurar ele um pouco na posição que aí já vai secar. Tá ok. E aqui, obviamente, é assim a posição, então vamos colocar um pouquinho de cola em cada posição aqui. Pra depois encaixar a parte de cima da cabine. Pronto.
Vocês podem ver aqui, ficou bem encaixadinho. Vamos só segurar um pouquinho para firmar bem. As duas outras peças são essa daqui e essa daqui, que são da parte da empilhadeira que vai carregar o pallet. Elas são móveis, então nessas não vão ser coladas. Deixa eu já secar, fechar isso aqui e colocar aqui essa parte. Aqui eu vou, enquanto seca um pouquinho aqui, eu vou colocar as rodas da empilhadeira. Obviamente, como isso aqui é feito em PLA, ele não vai ficar girando normalmente, porque na hora que a pessoa que fez o arquivo, né, estava pensando em tornar isso aqui uma coisa que você fosse ficar brincando, por exemplo. Isso aqui é mais uma peça de enfeite do que uma peça, do que um brinquedo mesmo. Então, elas não giram, elas giram mais com dificuldade. Vocês podem ver que aqui dá até para girar, mas com dificuldade. Então não é para uma criança ficar brincando, é mais para você ter como uma peça de decoração. Um escritório, alguma coisa assim. Por exemplo, se você trabalha num ramo de trabalho onde você faça sentido, você tem uma empilhadeira, alguma coisa assim, aí você coloca como uma peça. Por exemplo, se você é um engenheiro ou algo assim, então faz muito sentido você ter uma peça dessa para decoração no seu escritório. E aqui agora, posição correta, né, que tem que vir. Tentar fazer essa montagem aqui. Caso não esteja conseguindo, aí eu simplesmente vou colar mesmo. Mas deu, na verdade acabou dando sim, dando certo. Ficou meio, só tem que ajeitar a posição aqui, mas... Tá ok. Aqui pra gente encaixar um pouco mais aqui. Com cuidado você consegue fazer um encaixe. Agora, essa parte aqui vai correr aqui assim, os garfos do pallet, as garfos da empilhadeira que vão carregar os pallets, então tá bem encaixadinho assim. E aqui no meio faz o encaixe. Acho que vou fazer o contrário. Primeiro encaixar aqui. Vocês veem que até sai um pouco da tinta.
Então, dependendo do que você vai fazer, claro, é melhor você fazer um retoque depois das tintas, da pintura. Aqui eu depois vou dar uma olhadinha se eu consigo melhorar. Mas já temos a nossa empilhadeira montada, como vocês podem ver. Pronta para servir como um enfeite em algum lugar. Espero que vocês tenham gostado. Achei bonitinho o resultado. Claro, vai precisar fazer uns retoques, mas de uma forma geral está bem. Só que ainda vou tentar encaixar melhor. Mas para esse vídeo tá, creio que tá bom sim. E antes que vocês achem estranho, aqui a empilhadeira realmente, a roda menor é atrás e a maior é na frente. Tá? Eu já trabalhei em metalúrgica e as empilhadeiras que tinha lá eram assim também. Tá? Então, se vocês têm alguma experiência diferente, podem até colocar. Mas talvez, eu creio que não depende do modelo, acho que é assim mesmo. Tá? Então é isso. Obrigado por assistirem e deixem seu like se gostaram, podem comentar também. Tá? Obrigado mais uma vez. Só um complemento, realmente tirando um pouco aqui desgastando um pouco esse pedaço, já encaixou direitinho, então aqui está a nossa empilhadeira, bem arrumadinha, certinha para virar um enfeite. Então, é isso. Obrigado por assistirem, deixem seu like e compartilhem.